Povo de Deus, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós queremos agradecer a vocês por nos deixar participar e entrar dentro do seu lar mais uma vez. Hoje estamos com um tema muito especial, falando sobre o Espírito Santo. Você tem dúvidas a respeito do Espírito Santo? Se ele é uma força, um poder, um vento que pode justamente nos mover? Hoje nós vamos tirar as nossas dúvidas a respeito do Espírito Santo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, de participar do nosso grupo no Instagram, está aí na descrição, e de colocar a sua hashtag Ensinos de Jesus. Hoje estamos com 2 convidados muito importantes, em especial. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Mas antes disso, vamos ver a nossa vinheta. Voltamos. E voltamos com 2 convidados. A Adailton já participou da primeira vez, da primeira lição. E estamos aqui com o nosso amigo e companheiro de batalha, o nosso ancião, o Júnior. Ele vai se apresentar. A Adailton já se apresentou, todo mundo já conhece. Ele é o nosso diretor de mordomia, também é diretor do Clube de Desbravadores. Mas quem é o Júnior? Júnior, se apresenta para nós. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a todos os internautas. É um prazer imenso estar aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Eu sou o irmão Júnior, sou ancião da igreja aqui Adventista de Alhandra, também sou coordenador do Ministério Lar e Família. E estamos aqui para servir a cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um dos seus lares e que possa derramar bênçãos na vida de cada um daqueles que vão participar conosco desse estudo bíblico. Muito bem. O Espírito Santo, ele é conhecido na Bíblia como um consolador. Além disso, ele está em vários episódios relacionados a Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus foi para o deserto, o Espírito Santo foi quem o conduziu. E o Espírito Santo também, ele move os corações. Mas antes de entrarmos na nossa lição de hoje, antes de fazermos as nossas perguntas e tirar as suas dúvidas, nós vamos fazer uma oração. E eu queria convidar o nosso irmão Adailton para que ele possa orar, para que a gente possa começar o estudo dessa lição de hoje. Vamos curvar a nossa fronte e falar com o nosso Deus. Maravilhoso Deus, grandioso Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo que se inicia. Muito obrigado por estar conosco, Senhor, em todo momento. Mas nós te rogamos, Senhor, que nos dê o entendimento, Senhor, necessário para que possamos passar essa lição, Senhor, para aqueles que têm suas dúvidas, para que nós possamos, Senhor, explicar-lhes o que é o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos ajuda, fica conosco, no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos lá, vamos começar com os comentários dos nossos amigos que nos visitam hoje, que está aqui conosco estudando essa lição sobre o Espírito Santo. Júnior e Adailton. Quem é o Espírito Santo? Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é uma força que impulsiona você, que você está em um êxtase, aí você faz várias coisas, ou que é aquela pessoa que vai no seu ouvido e diz assim, ei, é você, anda por aqui, aquela coisa toda. Quem é o Espírito Santo segundo a palavra de Deus? Vamos fazer uma introdução breve, para que a gente possa entrar nas perguntas e responder conforme a palavra de Deus. Quem é o Espírito Santo? Força, poder, agente pessoal ou o próprio Deus? Bom, quando nós vamos para a palavra de Deus, ela nos revela que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ela não deixa sombra de dúvida nenhuma. Então, nós temos que apenas deixar com que as Sagradas Escrituras falem, para que verdadeiramente venhamos ter a compreensão correta do texto. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Ele age no ser humano para nos moldar, nos transformar e nos capacitar para a boa obra. Adailton. Bom, o Espírito Santo é Deus que ele age em nosso íntimo, vamos dizer assim, você que está nos assistindo, medite aí, alguma vez já aconteceu de você ir por um caminho assim, de repente vinha aquela voz no seu ouvido dizer assim, não vai por aí? Ou, digamos que você intencionou fazer alguma coisa,
mas vem no seu ouvido, na sua mente, aquela voz dizendo assim, aquele sentimento, dizendo assim, não faça isso que é errado. Eu creio que você já passou por isso. Isso é o atuar do Espírito Santo no ser humano. Porque a Bíblia diz que o ser humano ele é um consolador, ele é que guia na verdade, então ele ensina, né? Ele é um guia, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele nos consola, então é Deus, o Espírito Santo é Deus. Muito bem. Nós descrevemos aqui um pouco daquilo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Em grande parte da Bíblia, quando Jesus ele fala a respeito do Espírito Santo, ele diz quem é o Espírito Santo e como as pessoas deveriam se relacionar com ele. Quando a gente vai lá para João, capítulo 14, Jesus ele faz uma oração para os seus discípulos porque eles se sentem angustiados, porque em breve Cristo vai se entregar na cruz do Calvário e vai justamente partir, vai embora, vai voltar para o céu. E Jesus ele faz uma promessa, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu nem teria dito, mas vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Está lá em João, capítulo 14, verso 1 a 3. Essa promessa ela é bem significativa, só que Jesus ele não deixa o discípulo sozinho, ele promete alguma coisa. E quando a gente vai para o mesmo capítulo, capítulo 14, e o verso 16 e o verso 17, ele amplia o cuidado que ele tem para com seus discípulos. E qual é o cuidado? Além de prometer voltar, ele promete outra coisa para os seus discípulos. O que é que ele promete? Olha, em João capítulo 14, né, como você falou, no verso 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, nós vemos nesse texto aqui, que Jesus, ele fez uma promessa maravilhosa, que não iria deixar os seus discípulos órfãos. Ele iria mandar outro, o Consolador. Essa palavra outro no grego dá uma conotação de outro igual, porque o Espírito Santo, ele é Deus. E a promessa maravilhosa é que ele iria habitar em nós. Então é um privilégio muito grande para cada um de nós, para mim e para você que está nos assistindo, você que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você também tem o Espírito Santo de Deus atuando dentro de você. Então a palavra de Deus nos dá este conforto. E ele diz que ele habitará em nós para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Nós nunca estamos sozinhos. Quer dizer que o Espírito Santo, depois que Jesus prometeu que iria voltar, porque ele iria partir, quer dizer que o Espírito Santo é outro semelhante a Cristo. E que ele promete justamente ser o nosso Consolador. Essa palavra Consolador, ela vem da palavra Paracletos, do grego. E essa palavra é muito especial porque ela é dividida em duas. Primeiro, a palavra para, que significa lado a lado ou íntimo. Então, o Espírito Santo é alguém íntimo da gente, semelhante a Jesus Cristo, que está ao nosso lado para quê? Para que ele possa cumprir uma missão, porque a palavra kletos significa missão também. Pode ser traduzida como missão ou um chamado que o Espírito Santo recebeu para descer do céu e habitar justamente dentro do próprio homem. Adailton quer comentar conosco. É justamente o que diz o comentário aqui, ó. A notícia da partida de Jesus trouxe incerteza ao coração dos discípulos. Eles ainda não compreendiam como ela ocorreria. Depois de anos na companhia do Mestre, não aceitavam a ideia de sua ausência. Jesus, porém, não os deixaria órfãos. Ele fez a promessa de enviar outro Consolador, o Espírito Santo. A expressão outro, usada por Jesus, indica alguém igual a ele. O Espírito não só estaria com os discípulos, mas habitaria neles. Cheios do Espírito, estariam seguros para os grandes desafios que os aguardavam. Muito bem, Júnior. O Espírito Santo iria ter que vir, Jesus ia ter que partir. Mas quando foi que isso aconteceu? Quando foi que Jesus cumpriu essa promessa da descida do Espírito Santo, que ele partiu e deixou o Espírito Santo com seus discípulos e para as pessoas que precisavam justamente do Espírito Santo? Bom, nós vemos essa promessa sendo concretizada no livro de Atos, né? Atos 2, no dia da festa do Pentecoste, a festa das primícias do povo judeu, né?
que nessa festa em especial, judeus de todas as partes do mundo vinham adorar a Deus com as primícias do seu fruto e vinha para ouvir e adorar o Deus Todo-Poderoso. Então, em Atos capítulo 2, fala justamente que eles estavam reunidos ali, aguardando a promessa, porque Jesus tinha dito: vocês esperem até que desça sobre vós o Espírito Santo. E depois de aguardar essa promessa, o Espírito Santo desceu sobre os seus discípulos. E ali, Deus se utilizou do Espírito Santo para anunciar as boas novas da salvação. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo deu a capacidade sobrenatural para que eles falassem novas línguas ou novos idiomas. Porque nessa festa ali estavam reunidos 14, em média 14 nações ali, de outros países ali, para adorar a Deus, e não teria como Deus alcançar essas 14 nações se ele só falasse apenas o hebraico ou o grego. Não tinha como alcançar, teria que ter uma força sobrenatural para que eles viessem a ser alcançados pela palavra de Deus. Então vamos tentar tirar uma dúvida aqui do pessoal. Quer dizer que quando aqui em Atos capítulo 12, verso 4, fala da descida do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo prometido por Jesus, quer dizer que quando as pessoas falam ali em línguas, não está falando de língua estranha. Está falando de línguas que você pode compreender. Dialetos. Isso. Porque quando nós vamos para o versículo 7, diz assim, ó: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, eram línguas conhecidas daquelas nações. Não tinha nada de estranho. Então, nós vemos que o dom de línguas é um dom de línguas maternas, línguas existentes. Porque o dom do Espírito Santo, dom de línguas, falar em línguas, foi justamente para instruir o povo de Deus nas boas novas da salvação. Quando eu fujo disso, quando eu saio da Bíblia, aí eu entro num terreno muito perigoso, que fica no eu acho. E o achismo não combina com a palavra de Deus. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, vai fazer uma descrição do Espírito Santo, e diz que ele dá um dom segundo um fim proveitoso. Tem que se aproveitar de alguma coisa, ok? Então nós precisamos do Espírito Santo para que ele possa fazer um trabalho em nossas vidas, mas com um fim proveitoso. Aquele quem fala tem que justamente justificar-se. Então como é que alguém recebe uma mensagem sem poder compreender? Certo? Agora, vamos lá. Se não é uma prova falar em outras línguas estranhas, e se não é o batismo do Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo? Porque grande parte das religiões, ou do mundo neopentecostal, pentecostal, vai tratar justamente do batismo diário do Espírito Santo com o falar em outras línguas. Então, se esse não é o trabalho do Espírito Santo, em capacitar as pessoas para falar línguas estranhas, então qual é o trabalho do Espírito Santo, Adailton? Bom, olha, deixa eu falar um pouco de experiência, né? Porque eu, antes de conhecer essa denominação, né, a doutrina adventista, eu fui de uma outra denominação. E lá realmente havia o movimento de línguas estranhas. E vou ser bem sincero, eu tinha inveja, né? Eu sentia inveja de quem falava. E eu queria. E então, uma vigília, o pastor falou: olha, você tem que dar glória e pedir o batismo com o Espírito Santo, e você vai falar línguas estranhas. E eu comecei: glória, 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 glória. Se você fizer isso, vai chegar o momento que sua língua vai enrolar. Sabe? E realmente aconteceu comigo, porque eu dando glória, glória, glorificando ali, chegou um momento que eu estava falando algo ininteligível. E eu me assustei. Eu me assustei e depois eu tentei e não consegui mais. Depois eu conversando com alguém, a pessoa falou: você rejeitou o dom do Espírito Santo. Só que tem uma coisa interessante. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 14, o título é
o dom de profecia é superior ao de línguas, mas eu vou falar aqui, a partir do verso 2, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Bonito, né? Cara, eu falo línguas estranhas, então eu falo diretamente com Deus. Mas e quando eu chego na igreja e vou levar uma mensagem, mas tem que ser em línguas estranhas? Agora imagine, eu chego no púlpito, todo mundo aqui fala português, ou, né, tenta, né? E eu chego no púlpito e falo assim: ripa rabaxéria, ripa suicanta. Vocês entenderam alguma coisa? O apresentador entendeu? O ancião aqui entendeu? Vocês aí da produção entenderam? Nem eu que falei. Eu pergunto para vocês, isso é dom do Espírito Santo? Não é. Não é dom do Espírito Santo. Não é línguas de anjos, como muitos dizem. Não é. Porque se você ler de Gênesis a Apocalipse, todos os anjos que falaram com os homens de Deus, eles entendiam. Um entendia o outro perfeitamente. Então, como é que Deus vai me dar um dom que eu falo uma língua que nem eu sei o que estou dizendo? Muito menos quem ouve. Agora, Paulo diz aqui, ele explica bem. Se você fala línguas estranhas, se você está na igreja, então, se for falar, veja se tem um intérprete. Está escrito aqui, em 1 Coríntios 14. Pode ler, 1 Coríntios capítulo 14, é todo sobre isso. Tem denominações aí que dizem que você só pode descer as águas depois que falar em línguas estranhas. Porque eles dizem que o selo do Espírito Santo, ou seja, o sinal que você recebeu do Espírito Santo é falar línguas estranhas. Gente, isso é inaceitável. É inaceitável. Quando é que o cristão recebe o batismo com o Espírito Santo? No momento em que ele abre a boca, confessa Jesus Cristo perante todos. No momento em que ele aceita Cristo de coração, o Espírito Santo começa a atuar na vida do ser humano, e aí começam as mudanças. E não é quando ele fala línguas estranhas. Cristo foi batizado, nunca falou línguas estranhas. Ele só falava o aramaico. Paulo falava várias línguas estrangeiras, não eram estranhas. Estrangeiro é de outro país, outra linguagem. Estranho é aquilo que a gente não conhece. Isso é estranho. Então, línguas estranhas, línguas desconhecidas. Isso não é dom de Deus. Só me explica um pouco do verso para o pessoal poder entender, o capítulo 14, o verso 12, aquilo que Paulo queria descrever. Para não ficar dúvida na mente das pessoas a respeito disso. Porque o texto diz assim, porque quem fala em outra língua não fala homem, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Por que Paulo escreve isso para a igreja de Corinto? Qual é o problema que a igreja de Corinto está passando para que Paulo possa escrever isso? Porque aí ele vem falando ao longo do texto a mesma coisa sobre o dom de línguas e o dom de profecia, né? Olha só. Escuta uma coisa. O verso 9 diz assim, ó. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. É o que a gente vê muito nas igrejas. O pessoal chega, vem... Deus me mandou te dizer uma palavra, e quando chega, vem falar em línguas estranhas, e a pessoa não entendeu nada. Entendendo? Então, veja uma coisa. Há, por exemplo, o 14, 1 Coríntios 14, o 11, o 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Vozes, ele quer dizer idiomas. Todo idioma tem seu significado, nós sabemos disso, né? Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim, porque ninguém está entendendo nada. Então, não é dom de Deus, línguas estranhas. Então vamos ver se eu entendi e vamos extrair aqui para o pessoal. A cidade de Corinto ela era uma cidade portuária. E várias pessoas de várias nações do mundo frequentavam a igreja de Corinto. E quando Paulo dá esse conselho à igreja de Corinto,
é para que quando um estrangeiro de fora viesse, ele não pudesse passar a mensagem sem haver um intérprete na igreja. Muito bem, isso. Não é isso? Isso. Então, por quê? Porque se ele chega, vamos lá, imagina se alguém dos Estados Unidos chega na igreja de Alhandra e ele quer pregar justamente o inglês. Ninguém da igreja de Alhandra vai entender. Precisaria justamente de um intérprete para que ele pudesse falar e a gente pudesse compreender. Então, na igreja de Corinto havia um problema. Várias pessoas que vinham de outras nações entravam na igreja e pregavam. Mas quando ia pregar, o que acontecia? Eles pregavam em os seus idiomas maternos e as pessoas da igreja não compreendiam. Então, o conselho de Paulo é, se alguém há no meio de vocês que fale em outro idioma, outra língua, que ele fale mais do que uma ou duas palavras. E que ele fique justamente no canto. Por quê? Porque ele lá no cantozinho dele, ele vai conseguir compreender e falar com Deus. Porque Deus, ele conhece todos os idiomas e todas as vozes possíveis. É verdade. Outro ponto bem interessante, nós vemos aqui em João 14, né? No versículo 26, justamente a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Que ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai o enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo, ele veio justamente para nos ensinar e fazer lembrar de todas as orientações que Deus deixou no decorrer da sua palavra. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos levar para a palavra de Deus. Para outro canto, ele não vai. Porque quando nós vamos no capítulo 16, versículo 8, ele fala, quando ele vier, falando justamente do Consolador, do Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo vem nos mostrar que existe o pecado e o pecado habita em nós. Ele também vem lembrar da justiça, que a nossa justificação só vem através de Cristo Jesus. E também do juízo, porque o mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi Jesus Cristo, Apocalipse fala sobre a ira do Cordeiro. O Cordeiro, ele é amor. Ele está mais preocupado de nos salvar do que uma mãe de tirar o seu próprio filho de uma casa pegando fogo. Mas vai chegar um momento em que ele vai descer sobre essa terra a sua ira. Muito bem, então o Espírito Santo, ele vem nos ensinar, ele vem nos lembrar, guiar justamente a gente para conhecer o nosso próprio erro, também da justificação que vem de Deus e também do juízo, que é um próximo tema que nós vamos estudar, que o juízo já começou, que precisamos nos orientar. Porque o trabalho do Espírito Santo não é só preencher alguém e a pessoa entrar em êxtase, mas é orientar a pessoa qual é o melhor caminho a se seguir. Porque muitas vezes existem pessoas aí que dizem assim, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Mas quando você vai olhar o fruto de sua vida, não condiz com aquilo que a Bíblia declara. Porque o Espírito Santo, ele não vem só ensinar o Novo Testamento, mas vem ensinar o Antigo e o Novo. Os ensinos do passado e do presente se complementando para que a gente possa ver a Deus. E quando nós vamos para o versículo 13, do mesmo capítulo 16, ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando nós vemos a Bíblia dizendo que ele nos guiará a toda a verdade, então existe uma verdade que é plena. Entendeu? Ela não tem esse meio termo, esse eu acho. Não, meu líder religioso diz assim. Se é para escolher da palavra de Deus e aquilo que o meu líder religioso prega, temos que seguir o exemplo do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos, que ele diz, mais não importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque quando a Bíblia diz que ele vem nos ensinar, vem nos guiar a toda a verdade, e o que é a verdade na palavra de Deus? Quando nós vamos para João 17, ele diz o que é a verdade. Ele diz aqui no versículo 17, João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo vem para imprimir na nossa mente e no nosso coração aquilo que está revelado na palavra de Deus.
Não vá esperar do Espírito Santo revelações que não está contida na palavra de Deus, que ele não vai trazer isso. Tudo isso que vier falar que é do Espírito Santo, mas que não condiz com a palavra de Deus, sai fora disso, que é só engano de Satanás. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque Deus está preocupado em nos conceder o Espírito Santo. Agora, conceder o Espírito Santo para que ele possa complementar a boa obra que ele já começou. Quando nós vamos para Lucas, capítulo 11, verso 13, a gente vai ver a disposição de Deus de nos conceder o Espírito Santo, porque ele quer completar a boa obra que ele já começou. Então, qual é a disposição dele, Adailton, para nos conceder o Espírito Santo? Olha, Lucas 11, verso 13 está escrito assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O versículo está deixando bem claro. Nós temos que pedir o batismo com o Espírito Santo. Os dons, nós temos que buscar os dons do Espírito Santo. Mas também, nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. E a disposição de Deus, dentro do texto, é a disposição de um pai que quer justamente cuidar dos seus filhos. É verdade. Ele diz que está mais disposto do que um pai que Do que cuida um pai. dos seus filhos. Já que a gente somos pecadores, se cometemos erros, e nós como pais queremos o melhor para os nossos filhos, imagina Deus que é perfeito. Você acha que Deus não quer conceder o Espírito Santo a gente? É claro que Ele quer. Não é não, Júnior? Isso mesmo, mas tem um porém, né? Nós temos que ir para a Bíblia buscar justamente o recurso para que venhamos esclarecer, porque o Espírito Santo, será que o Espírito Santo é concedido a todas as pessoas? Será que é assim? Quando nós vamos para a Bíblia, né, quando nós vamos para Atos capítulo 5 e o versículo 32, ele diz assim: ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, o Espírito Santo, ele é concedido ao ser humano, com certeza, isso é promessa de Deus, mas o ser humano ele tem que estar em obediência à palavra de Deus. Uma coisa muito interessante é porque a gente aprende sobre o Espírito Santo, vê o trabalhar dele. Ele nos mostra qual é o caminho que a gente deve tomar, nos mostra onde a gente está errando, mostra que Deus ele se importa com cada um de nós. Será que a gente pode cometer um pecado contra o Espírito Santo que ele é imperdoável, segundo a Bíblia? E que pecado é esse? O pessoal deve estar se perguntando. Muitas vezes as pessoas já me falaram: se você cometeu um pecado contra o Espírito Santo, já não existe mais perdão. Então, que pecado é esse contra o Espírito Santo que não existe perdão? Adailton. Bom, a palavra de Deus fala sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Pode ser sim, você maltratar com palavras, xingamentos, menosprezar. Mas só em você conhecer a palavra de Deus e não cumprir é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se você também tem aquilo, eu acho que a maior blasfêmia contra o Espírito Santo é quando ele quer trabalhar na sua vida e você não quer, você não permite. Ele está ali tentando lhe tirar do erro, tentando lhe mostrar o caminho a seguir, a verdade, porque Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é isso que ele quer mostrar, mas o sujeito está ali relutante. Então o que é que acontece? Muita gente diz assim, então ele se afasta da pessoa. Não, não é. Ele está sempre insistindo. A pessoa é que se vai se afastando dele, se afastando com a sua teimosia, ao ponto de não ouvir mais a voz do Espírito Santo. Então isso se torna blasfêmia, por quê? Porque a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E quando o ser humano faz isso, ele não aceita o trabalhar do Espírito Santo em sua vida, o trabalhar de Deus em sua vida, ele está blasfemando e está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Isso é um pecado imperdoável. Tem um texto na Bíblia, né, Júnior, que mostra esse verso sobre a questão do pecar contra o Espírito Santo. Nós vamos falar mais um pouco sobre isso, porque pode ser a dúvida de alguns. O Espírito Santo, como a própria Bíblia diz, ele nos iria levar justamente à verdade, que é a própria palavra de Deus, né? E como é o agir do Espírito Santo para falar com cada um de nós? Ele vai nos remeter a nossa mente para a própria palavra de Deus. Quando nós vamos para Isaías capítulo 30 e o versículo 21, olha que coisa interessante o que a palavra de Deus diz para mim e para você.
Quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, e os teus ouvidos ouvir atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, sempre quando eu e você pensamos ou agimos de maneira errada, o Espírito Santo ele vai falar ao nosso subconsciente. Ele vai nos lembrar: não faz isso porque é errado. O caminho é esse, anda por ele. E quando o Espírito Santo diz que o caminho é esse, andai por ele, ele aponta para a palavra de Deus. Porque ele vai nos lembrar, ele vai colocar versículos na tua mente. Lembra o que a palavra de Deus diz. E segue aquilo que Deus manda. Porque os nãos de Deus é o melhor para a nossa vida. Então vamos lá entender. Então o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável é aquele que você não se arrepende. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, é essa voz aí que você escuta atrás do seu ouvido. Diz: olha, o caminho é esse, andai por ele. Quando você deixa de ouvir essa voz, então você está caminhando para deixar o Espírito Santo de lado e cometer o pecado voluntário. Quando a gente vai para Hebreus, a Bíblia declara assim, que você que vive deliberadamente de pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Por quê? Porque você conhece e não vivencia. Você ouve o Espírito Santo, mas não está nem aí. Eu quero até ilustrar para vocês como funciona o pecado do Espírito Santo contra ele. Imagina que um jovem invente de comprar uma casa perto de uma linha ferroviária e todos os dias, às 10 horas da noite, quando ele vai se deitar, o trem ele passe. Então, todos os dias ele vai se acordar incomodado nos primeiros dias, né? No primeiro dia ele se acorda incomodado, no segundo dia ele se acorda, no terceiro dia ele se acorda, no quarto dia ele se acorda, quando chega em diante, passa o sexto, o sétimo, ele vai se acostumando com aquele trem. Por quê? Porque quanto mais ele se acostuma com o trem passando na sua casa, ele deixa de ouvir o barulho do trem e já não faz mais sentido. Ele perde a sensibilidade. Imagina agora, certo dia, um jovem amigo dele entrar na casa dele e ele convidar ele para dormir. Dorme aí hoje. E de repente, o rapaz se acordar de madrugada. Aquele trem lá batendo para cima e para baixo. E no dia seguinte, o rapaz diz assim para ele: rapaz, como é que tu consegue dormir numa casa dessa? Ele diz: por quê? Qual é o problema? Tu não se acostumasse com esse danado desse trem aí? Ele disse: não, já me acostumei. Eu já nem ouço mais esse trem passar todos os dias. No primeiro foi difícil. Eu ouvia, eu me acordava, mas agora eu já me acostumei, então eu já não ouço mais. Então, com o Espírito Santo funciona do mesmo jeito. O Espírito Santo passa, fala, conversa com você, mas quando você deixa de dar ouvido, está acostumado com o pecado, infelizmente, você não vai mais conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele não vai ter mais sensibilidade em sua vida. Olha, Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32 diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Agora vamos lá. Se você... Cristo, ele contou uma parábola de um dono de uma vinha, que ele deixou algumas pessoas cuidando e viajou. E então chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos para recolher, né, o que venderam, da colheita, o que colheram, o que venderam e a parte dele. Mataram os servos. Então passou o tempo, ele foi e mandou seu filho, ele pensou, mataram os meus servos, mas os meus filhos eles vão respeitar. Só que mataram o filho do dono da plantação. Veja só, Cristo, Deus mandou os profetas com a palavra dele, palavra de arrependimento e salvação. Mataram os profetas. Ele mandou Cristo, o Filho, mataram o Filho. Então vem o Espírito Santo. Por que
a blasfêmia contra o Espírito Santo. É perdoada a blasfêmia contra Deus, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não é. Porque Deus veio através dos profetas, não deram ouvidos. Veio através de seu Filho, não deram ouvidos. A última oportunidade de arrependimento é o Espírito Santo. Por isso que está escrito, e ele vos guiará em toda a verdade. Então, no momento em que você recusa o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo, tchau salvação. Aí não tem mais nem sacrifício para essa pessoa, infelizmente. Nesse momento, nós queremos ouvir as considerações finais dos nossos amigos que estão conosco hoje, para depois nós ouvirmos um louvor muito especial nessa noite. E eu queria que o Júnior falasse primeiro. Júnior, o Espírito Santo, para você, quem é e como é que ele tem trabalhado na sua vida? O Espírito Santo, sem sombra de dúvida, é Deus. E o Espírito Santo vem atuando diariamente na minha vida, me mostrando o quão pecador eu sou. E o quanto eu preciso de me arrepender e buscar uma vida de santificação através do estudo diário da Palavra de Deus e também da oração. Porque quando nós vamos para a Palavra de Deus, você, eu e você que já decidiu a aceitar Jesus e já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, uma coisa interessante, Cleito, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo não merecia sair do Egito, o povo deixou Deus de lado, mas Deus tirou o povo do Egito da escravidão, porque Deus amava aquele povo. E quando Deus tirou aquele povo, tirou eles sem exigir nada deles. Ele libertou da escravidão. Mas quando Deus disse, não, a partir de hoje vocês são o meu povo, e um povo que eu escolhi para anunciar o meu nome, para que meu nome seja glorificado. Então, Deus ele dá uma série de regras, de instrução para o seu povo, para que eles pudessem andar em santificação. É quando Deus concede os seus mandamentos, para que o povo passasse a andar segundo a vontade de Deus. E quando eu olho para hoje, quando Deus me libertou da escravidão do pecado em que eu vivia, Ele me apresenta toda a sua palavra, para que eu possa viver por ela. E quando eu começo a buscar a palavra de Deus e dou um mau testemunho fora, eu estou jogando o nome de Deus na lama. E isso é terrível para a vida do ser humano. Porque em Tiago capítulo 2, versículo 12, ele diz, falai de tal maneira e de tal maneira procedeis, como que aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tem uma lei que nos liberta do pecado. E essa lei é a palavra de Deus. E eu tenho que falar, mas eu tenho que viver conforme o que ela está me ensinando. Porque não adianta se eu apenas falar e não vivenciar isso. Porque a fé, ela realmente vem por ouvir a palavra de Deus. Mas a sua salvação vem pela prática da palavra na sua vida. Então o Espírito Santo, ele vai atuar em mim, para que a cada dia, nesse processo de santificação que vai levar a vida inteira. Esse processo de santificação só vai terminar quando Jesus voltar, o nosso Salvador, nas nuvens do céu, e nós passarmos pela última fase, que é a fase da glorificação. Este momento maravilhoso, a qual eu aguardo e você também aguarda. E muito em breve isso irá acontecer. Então, se hoje você, ouvinte, ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Se entrega a Ele, porque Ele sabe o que você está passando. E somente com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, esses três seres maravilhosos atuando na nossa vida, é que nós teremos a felicidade plena e eterna ao lado do nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a mim e a você, para que a cada dia possamos buscar nesse processo de santificação o auxílio daquele que tudo pode fazer em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus possa habitar em mim e você, e que a obra do Senhor venha a ser completa na nossa vida, porque aquele que começou a boa obra, Ele irá concluir. Amém?
Olha, você perguntou o que é o Espírito Santo em nossa vida, né? Para mim, o Espírito Santo, ele é fortaleza. Porque ele é que me dá força para suportar as tentações. Muitas vezes, nós caímos em pensamentos, em palavras, às vezes atos, mas ele também nos fortalece no arrependimento. Ele nos mostra onde erramos e nos dá a possibilidade, a oportunidade de nos arrependermos. E isso é maravilhoso. Né? E também é esperança. Por quê? Porque muitos que estão vendo esse vídeo conhecem um pouco da minha história. Né? Muitas pessoas conhecem. Mas aqueles que não conhecem, a minha vida não foi tão boa. Né? Eu não tinha esperança de mudança. Mas até que eu conheci a palavra de Deus, conheci a verdade, aceitei Jesus, e o Espírito Santo tem sido minha esperança. Porque hoje eu conheço Jesus pela sua palavra, mas a minha esperança é um dia vê-lo face a face. Amém. E eu desejo para vocês, lutem para que recebam essa esperança, se ainda não tem. E se tem, cultivem. Como? Buscando, lendo a palavra de Deus, pedindo a Deus o batismo diário com o Espírito Santo. Porque todos os dias nós temos que pedir, porque nós somos falhos. Todos os dias pecamos. E todos os dias temos que nos arrepender. E agradecer a Deus pela sua dádiva, pelo presente merecido, que foi o sacrifício do seu Filho. Amém. Você que nos assiste, você tem o mesmo sentimento que os discípulos tiveram quando recebeu a promessa de Jesus Cristo, que ele iria partir, mas deixaria outro consolador semelhante a ele? A gente aprendeu que o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus para que acompanhasse o seu povo na trajetória de sua vida. Ele viria para ensinar, para guiar, para nos mostrar os nossos erros, para conversar conosco. Ele é alguém que está lado a lado conosco, alguém íntimo, num relacionamento sério. Então entenda uma coisa, você precisa do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo, cada um de nós, porque ele é o agente que muda a nossa trajetória de vida. A Bíblia diz que a gente não pode mudar quem somos. E a única pessoa que muda essa característica, esse trabalho, essa obra, é o Espírito Santo. Entrego a minha vida, Senhor, aos teus pés, e venho pedir humildemente por meus irmãos. Saúde, planos, bens eu consagro a ti. Que eu ore como Cristo orou, receba os seus dons pela fé e perceba que isso é um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os teus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre a nossa, que com o coração quebrantado te busque em oração. Há muito o que fazer e viver pela fé. Que o sobrenatural aconteça, receba tua glória e poder nessa geração. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer e ver os seus milagres. É um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres,
seus maus caminhos. Se me procurar um milagre eu farei, eu sararei. É um milagre, Senhor. Me ajuda a crer nos seus milagres. É um milagre, sim, é um milagre de amor. Eu quero receber teus milagres, Senhor. Cumpra, ó Deus, a tua promessa. Que se cumpra hoje tua promessa. Quero receber teu Espírito em mim. Nesse momento nós queremos orar com vocês. Antes da oração, eu queria dizer para vocês quem foi o ganhador do nosso livro A Maior Esperança. Está aqui, tá certo? Então, a nossa ganhadora foi a Josiane Késia, tá certo? Josiane Késia, entra em contato conosco agora aí nos comentários para a gente entregar o seu livro, A Maior Esperança. Nesse momento nós queremos orar com vocês para que Deus, através do seu Espírito Santo, continue transformando a minha vida e a vida de vocês. Eu quero convidar o nosso irmão Júnior para que ele possa fazer essa oração. Quero convidar a você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para juntos falarmos com nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Graça te damos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça e pela tua infinita misericórdia para com cada um de nós, Senhor, mesmo são tão falhos e pecadores, Senhor. Mas até aqui tem nos ajudado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por mais um estudo da tua palavra, onde hoje conhecemos o Espírito Santo, este que é Deus habitando dentro de nós, fazendo essa transformação, mudando a nossa mente, o nosso coração, o nosso caráter, o nosso falar, o nosso agir, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Por isso te pedimos a cada dia, Senhor, o batismo diário do teu Santo Espírito, porque sem Ele nada podemos fazer e sem Ele não chegaremos a lugar nenhum. Por isso eu te peço, meu Deus, ser com esse jovem, com esse homem, com essa mulher, com essa criança que está nos ouvindo, Senhor. Nós não sabemos as dificuldades e as batalhas que eles estão enfrentando, mas o Senhor sabe todas as coisas. Por isso concede a eles, Senhor, o teu Santo Espírito, para que eles possam ser fortalecidos no Senhor e eles possam tomar a decisão de se entregar em tuas maravilhosas mãos, Senhor. Por isso, se com a dificuldade de cada um dos teus filhos, se com a nossa nação e o mundo que tanto tem sofrido, Senhor, com esses males que estão chegando até a terra. Mas sabemos que isso é apenas os princípios da dores. Mas nos ajuda, meu Deus, a perseverar até o fim, porque receberemos da tua mão a coroa da vida eterna. Vem ficar conosco e nos dar a tua paz, mas perdoa, Senhor, os nossos pecados. São as bênçãos que te pedimos e também desde já te agradecemos e fazemos isso no doce nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as suas notificações e o nosso próximo encontro está marcado para terça-feira às 19 horas. Você não pode perder. Tchau para todos.